Aleluia! A graça e a paz do Senhor seja seu coração. É uma alegria podermos compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. Creio que Deus vai falar, Deus vai ministrar, Deus vai encher o seu coração de fé hoje, em nome do Senhor Jesus, por meio da sua palavra que é viva e eficaz, que é poderosa e que é transformadora. Aleluia! E eu tenho certeza que você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui para ministrar o seu coração, para falar com você, para realmente inspirar você por meio da palavra. E essa palavra vai te alimentar, essa palavra vai te suprir, essa palavra vai trazer fé ao seu coração de uma maneira poderosa e gloriosa em nome de Jesus. Vamos orar nessa hora, vamos pedir para que o Espírito Santo tenha total liberdade de falar conosco. Pai, nessa hora nós apenas voltamos nosso coração, nosso espírito, na plena certeza de que o Senhor nos ouve, plena certeza que o Senhor está conosco, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Hoje eu gostaria de compartilhar acerca dessa unção de Davi. Nós vimos ontem que Davi foi escolhido. Davi não era o primeiro da lista, pelo contrário, ele era o último. Ele não era o mais forte, ele era o mais fraco. Ele nem foi lembrado, mas Deus o escolheu. Deus o colocou numa posição realmente de honra, de destaque, apesar de que apenas ali Samuel havia ungido ele. Ele não ainda estava reinando sobre Israel, não tinha chegado o tempo, mas ali já havia uma unção. E eu gostaria de falar sobre essa unção, porque a unção é a capacitação de Deus. E o que nós precisamos, na verdade, é dessa capacitação para tudo que nós vamos fazer nessa vida. Então, nós queremos compartilhar sobre isso. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, diz assim, capítulo 16, versículo 13, quando Davi é ungido por Samuel. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ali nós vemos então a unção. Essa unção é a capacitação de Deus, é a habilidade que Deus dá para aqueles que se rendem a Ele, daqueles que creem no poder de Deus através da vida deles. Né? Jesus mesmo não permitiu que os discípulos fossem pregar as boas novas sem que antes o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo viesse sobre eles através ali da vinda do Espírito Santo no Pentecoste. Então nós vemos que o trabalhar de Deus é por meio dessa unção, por meio dessa capacitação de Deus. E aqui você vê algo interessante, que no Velho Testamento a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele até não chama Espírito Santo, mas Espírito do Senhor, vinha sobre ou apossava das pessoas, né, que Deus queria mover através delas. Então não era o que nós temos hoje na Nova Aliança, que é o Espírito residente. Na Velha Aliança, no Velho Testamento, antes de Cristo, o Espírito vinha sobre e movia naquele homem por algum tempo. À medida que ele permitia o agir de Deus, ou Deus tinha um propósito para agir, então vinha o Espírito do Senhor sobre aquela pessoa, e então Deus o usava, Deus fazia. Mas também, em algum momento, o Espírito Santo poderia ser retirado, sem nenhum problema. Hoje não. Hoje nós estamos na Nova Aliança. Quando Jesus ele ressuscitou, ele encontrou com os discípulos, e a Bíblia diz que ele soprou-lhes o Espírito. Então, naquele momento em que Jesus encontra os discípulos, ele sopra o Espírito e diz: recebei o Espírito Santo. E naquele momento eles então recebem o Espírito Santo. Passa a ser residente dentro deles. Mas lá na frente eles recebem a capacitação, o enchimento do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Então em João capítulo 20 nós vemos o Espírito Santo habitando na vida dos discípulos. Mas lá no capítulo 2 de Atos, nós vemos o Espírito Santo enchendo, o Espírito Santo capacitando, o Espírito Santo derramando poder sobre aqueles homens. Então, é diferente, é importante que você saiba disso, porque nós estamos compartilhando o Velho Testamento. E o Velho Testamento é a velha aliança, porque você vai ver aqui que o Espírito do Senhor retirou-se
de Saul, né? Versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então veja, de Saul foi tirado. Isso não acontece hoje no nosso meio. Hoje o Espírito Santo pode ser apagado. Você pode permitir que ele fique mais distante, mas ele não vai sair, porque agora foi unido ao seu Espírito e para sempre vai estar com você. Isso é o que nós cremos pela palavra de Deus. Versículo aqui 14, nós vemos que então o espírito maligno veio atormentar Saul. Então os servos de Saul lhe disseram: eis agora o espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa, e que será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Então procura alguém que possa dedilhar uma harpa, para que quando você estiver atormentado, você possa se sentir melhor e esse espírito maligno possa sair. Versículo 17. Disse Saul ao seu servo: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. Então veja, o moço falou: não, eu conheço alguém. E essa pessoa, ela é forte, ela é valente, ela é um homem de guerra, é sisudo em palavras, então é de boa aparência. Até aí tudo bem. Até aí ele poderia escolher qualquer um. Qualquer um do palácio que tivesse essas características, poderia ir. Mas só isso não adianta. Só uma boa aparência não adianta. Só ser considerado forte não adianta. Só ter uma boa palavra não adianta. Olha o que o texto continua dizendo. E o Senhor era com ele. Aí sim faz toda a diferença. Então não adianta você ser forte, você ter boa capacidade de falar, você é uma pessoa destemida e tudo mais, mas se você não tiver o Senhor com você, então você é como qualquer outro homem. Isso não faz diferença alguma. O que nos difere de outros é a presença de Deus em nós. É o Senhor se movendo através de nós. Então não adianta termos boas palavras, sermos fortes, sermos ousados nisso ou naquilo, se nós não tivermos de fato a presença do Senhor se manifestando através de nós. Isso não adianta. Então o que nós precisamos é sermos cheios do Senhor, sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos da unção. Então o que diferenciou Davi de outros centenas, talvez milhares que poderiam fazer a mesma coisa, era que sobre ele havia uma unção. Sobre ele havia uma capacidade para aquele propósito, para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envie-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul, e este esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. E aí então aqui nós vemos que Saul recebe Davi e faz dele o seu escudeiro. Nós falamos sobre o escudeiro. Escudeiro é aquele que está guardando, que está protegendo, que está ali servindo, que está ali dando a vida em prol daquele guerreiro ou daquele que é o cavaleiro, não é verdade? Esse é o escudeiro. E Davi então se tornou esse homem para Saul. Ele se posicionou nessa função agora como servo. E olha o que a Bíblia diz. Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar aqui Davi, pois me caiu em graça. Ou seja, caiu na graça. Sabe essa expressão? Caiu na graça. Aquela pessoa caiu na graça do fulano, né? Então veja, cair na graça significa encontrou favor, encontrou lugar. Então veja, que nós possamos também cair na graça de outras pessoas, para que possamos influenciá-las, para que possamos inspirá-las, para que possamos ser um canal de Deus na vida delas, em nome do Senhor Jesus. Essa é a graça de Deus, nos colocar em lugares, em posições, perto de pessoas, para influenciarmos, para inspirarmos, para sermos um canal de bênção na vida de outros. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi
tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia esse alívio e achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Veja, homens que não estão debaixo da unção da vida de Deus vão em algum momento ser atormentados por espíritos malignos, porque o diabo vem somente para matar, roubar e destruir. O que nos guarda hoje é a presença de Deus em nós, é o fluir do Espírito Santo em nós, é a presença de Deus em nós, é ela que nos guarda, é ela que nos protege. Veja, quando Saul saiu desse lugar da presença, esse lugar do mover do Espírito, então veio o tormento sobre ele. Então o que nos guarda hoje é a presença de Deus em nós, é a vida de Deus em nós. Agora somos filhos de Deus e nós não permitimos, nós não aceitamos que o diabo então encontre espaço em nós. Então nós precisamos entender o poder da unção de Deus. Nós precisamos entender o poder do agir do Espírito sobre as nossas vidas. O poder do Espírito não apenas nos capacita para algo, mas também nos guarda de algo ruim. Não é verdade? Então a unção, ela tem essa dupla função, né? Por um lado, ela nos habilita para um propósito, para sermos um canal de bênção, para libertarmos aqueles que estão cativos, que estão presos, como Davi fazia. Mas por outro lado, também essa unção nos protege, essa unção nos habilita. O que nos guarda nesse mundo tenebroso em que nós vivemos é a presença de Deus sobre nós. Essa fé de que o Senhor está conosco, essa fé de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Essa fé de que Deus está nos guardando, Deus está conosco, Deus é que nos livra. Agora veja que quando Davi tocava essa harpa e Saul estava ali demoniado, atormentado por espíritos malignos, a Bíblia diz que ele sentia alívio. Por quê? Porque não era simplesmente um tocar bonito, era um tocar da parte de Deus. E é o que Deus traz na vida das pessoas. Quando Deus se move, quando Deus opera, quando Deus está no lugar, Deus traz alívio. Deus traz refrigério. Ontem eu estava numa célula e eu estava ministrando justamente sobre isso. Deus é aquele que nos leva para junto às águas de descanso. Ele refrigera a nossa alma. Ele transforma as nossas vidas. Ele supre as nossas necessidades. Ele é aquele que tira toda a angústia, tira todo o medo, tira todo o tormento e nos traz alívio. Talvez hoje mesmo você chegou aqui nesse vídeo, nessa ministração, talvez você está atormentado. Eu quero dizer que enquanto você ouve a palavra, você sente o alívio. Você é completamente refrigerado em nome de Jesus. Porque eu creio no poder da palavra de Deus. Eu creio que há poder quando nós liberamos a palavra viva. Há poder quando nós liberamos a palavra espiritual. Há poder quando nós liberamos algo da parte de Deus na vida de alguém. Então hoje você está aqui e eu quero declarar que você recebe o refrigério do Senhor. Você recebe a vida de Deus. Você recebe a graça de Deus. E todo e qualquer ataque do inferno contra você não prevalecerá. Todo ataque do diabo contra a sua casa, contra a sua família, não prosperará. Toda arma forjada contra você não vai prosperar em nome de Jesus. Porque o Senhor é por você. O Senhor é com você. Em nome do Senhor Jesus, agora mesmo receba a sua libertação, agora mesmo receba o seu refrigério, agora mesmo você sinta o alívio do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus, porque demônios não podem te atormentar mais, porque você recebe agora uma palavra de vida e de fé no seu coração, em o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de orar por você e declarar que você sente o alívio do Senhor, você sente o toque do Espírito Santo agora mesmo, onde você está, em nome de Jesus. Pai, nessa hora eu quero declarar a vida sobre os meus irmãos. Em nome de Jesus, todo qualquer tormento do inferno contra eles não prevalecerá. Toda arma forjada contra eles não prosperará. Se por um caminho o diabo se levanta contra eles, por 7 caminhos fugirá da presença deles, em nome de Jesus. O sangue de Jesus está sobre a vida deles. O poder do Espírito Santo quebra toda a cadeia do inferno.
todo esse lado de Satanás, toda obra do inimigo contra eles não prosperará. Agora mesmo receba o toque do Espírito Santo. Seja livre de toda e qualquer influência maligna em nome do Senhor Jesus. E que você seja coberto e revestido da graça, do favor e do amor de Deus em nome do Senhor Jesus. E receba o refrigério, a paz que excede todo entendimento sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém, 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 aleluia, glória a Deus. Que bênção poder compartilhar essa palavra com você. Você não está mais debaixo da influência maligna, você está debaixo da graça de Deus e do favor de Deus. E a unção de Deus te livra de todo mal e te traz vida em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus possa te abençoar. Você tem um dia poderoso na presença de Deus. Compartilhe essa mensagem com os, porque eu tenho certeza que o alívio de Deus vai chegar no coração deles também. A paz de Deus também vai alcançá-los em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e que você possa desfrutar mais e mais da glória e da presença de Deus cada dia mais. Um grande abraço.